Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 10 da série especial Volta às Aulas, o último episódio dessa série. No episódio anterior eu mostrei para vocês algumas soluções que vocês podem estar utilizando para poder gravar as aulas de vocês, tanto síncronas quanto assíncronas. No episódio de hoje eu quero estar compartilhando com vocês como é que a gente faz para duplicar uma sala virtual criada no Google Classroom. Além disso, eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode estar criando e propondo enquetes para os nossos alunos, como é que a gente faz para poder disponibilizar as notas consolidadas dos nossos alunos dentro daquela seção que a gente criou na seção Notas, e quero estar compartilhando com vocês também como é que ficou a sala virtual de uma das disciplinas que eu vou ministrar agora, inclusive quais são as duas atividades avaliativas que eu vou propor no primeiro dia de aula. Se essa série fez sentido para vocês, e se esse episódio fizer sentido para vocês, por favor, compartilhe esses vídeos com os colegas de vocês e hoje eu quero fazer um pedido especial. Deixe um comentário aqui me contando quais vídeos dessa série fez mais sentido para você. E além disso, se você sentir vontade, me conte de onde você é, de qual cidade você é, de qual estado e de qual país. Vamos começar? Para a gente começar, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos entrar aqui nesse endereço, classroom.google.com. E eu vou fazer o seguinte, aqui no canto superior direito eu vou selecionar minha outra conta que eu estou utilizando para poder criar essa sala virtual aqui com vocês no YouTube. Pronto, as salas já foram carregadas aqui e a gente vai clicar então aqui na nossa turma especial YouTube. Vamos relembrar aqui de forma bem rápida tudo que a gente fez ao longo dessa série, tá? Então a gente colocou aqui um nome para a nossa sala virtual, que é o nome da disciplina, o nome do professor. Nós então criamos uma imagem para o cabeçalho da nossa sala virtual. Aqui um pouquinho mais para baixo nós colocamos uma mensagem de boas-vindas para os nossos alunos. Aqui na opção pessoas, nós então adicionamos, aqui eu mostrei para vocês como é que a gente adiciona alunos, como é que a gente adiciona professores também, caso vocês queiram convidar algum professor para estar compartilhando a disciplina com vocês. E mostrei agora aqui na aba atividades quais são as sessões que têm feito sentido para mim. Então eu mostrei aqui a seção Google Meet, mostrei a seção Conheça a Disciplina, materiais de apoio, mostrei algumas abordagens para a gente poder estar organizando os nossos materiais de apoio, mostrei também como é que a gente cria aqui algumas atividades avaliativas utilizando os recursos nativos do Google Classroom, tá bom? E depois a gente criou essa seção aqui de notas e enquetes. A primeira coisa então que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é como é que a gente faz para duplicar uma turma. Então imaginemos a seguinte situação, que você tem uma disciplina que você ministra essa disciplina para várias turmas. O que você faria? Então aqui no canto superior esquerdo, vou clicar sobre esses três tracinhos e em seguida vou clicar em turma. Você poderia até vir aqui nesse maisinho aqui no canto superior direito, clicar aqui, suponhamos que você tem a turma de matemática que você ministra essa disciplina no primeiro ano do ensino médio, turma A, B e C. Você poderia até clicar aqui nesse mais e criar 3 salas virtuais. Uma sugestão que eu gostaria de te dar é o seguinte, você poderia criar a turma de uma das disciplinas e depois que ela estiver criada, pelo menos o básico ali, você duplicar ela mais 2 vezes, para que sejam criadas outras turmas. Então vamos fazer isso aqui com a nossa turma especial do YouTube. Eu já tenho essa turma, como é que eu faria para duplicar essa turma? Então eu viria aqui nos 3 pontinhos e clicaria aqui nessa opção de copiar. Aqui eu daria o nome então para essa turma e o nome do professor. Vou clicar aqui em copiar. E aí uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte, quando a gente tem uma turma e a gente duplica essa turma, essa nova turma, todas as mensagens do mural vão ser excluídas, ou seja, o mural vai ficar em branco e naquela aba pessoas, todas as pessoas para essa nova turma vão ser excluídas. Então o que ele faz? Ele duplica a sala virtual e duplica tudo que estiver dentro da aba Atividades. Para quê? Para que nessa turma você crie postagens novas para essa turma e insiram novas pessoas. Então ele está criando a turma aqui para a gente e assim que ele finalizar a gente vai entrar para a gente ver como é que ficou. Pronto, olha só, essa turma já foi duplicada, então a minha turma especial aqui que eu estou mostrando aqui para vocês já foi duplicada e ela criou então, e foi criada então essa nova sala de aula virtual aqui. Então a gente vai clicar sobre ela e ver as alterações que foram feitas. Então, conforme eu disse para vocês, o mural agora não tem nenhuma mensagem. Na seção aqui em cima, pessoas, também não tem nenhum aluno. E na aba atividades, todas aquelas sessões que nós criamos dentro da aba atividades foram então duplicadas, tá vendo? Porém,
todos os materiais que foram colocados dentro de cada uma dessas sessões foram duplicados em modo rascunho. O que isso significa? Se você vier aqui convidar uma nova pessoa para poder participar da sua sala virtual, essa pessoa não vai conseguir visualizar nenhum desses materiais que estão em modo rascunho. Para que você possa liberar, então, esses materiais para a nova sala virtual, para os novos alunos, você vai fazer o seguinte, está vendo que está cinza clarinho aqui? Então a gente vai vir aqui nesses 3 pontinhos aqui, clicar sobre eles, editar, e aqui nós vamos clicar sobre o botão postar, e depois postar novamente. Quando a gente fizer isso, o nosso material agora já vai estar disponível, visível para os nossos alunos. E isso é até interessante, por quê? Porque se você identificar algum tópico aqui que era específico em relação a outra sala de aula virtual, você simplesmente pode vir aqui, clicar nos 3 pontinhos e excluir aquele material e adicionar um material específico para essa nova turma. E assim você faria para todos os materiais. Editaria e depois clicaria aqui na opção postar para postar esse material. Agora nós vamos para a segunda dica desse vídeo, que é a criação de enquetes. Criar enquetes é muito simples, nós já temos a seção de enquetes. Para que servem as enquetes? Eu vou utilizar enquetes para várias finalidades. Suponhamos que eu acabei de aplicar uma prova para os meus alunos. E depois que eu apliquei a prova, eu crio uma enquete para que os alunos possam responder em casa, fora do horário de aula. E aí, pessoal, o que vocês acharam da prova? Achou difícil, muito difícil, fácil, etc. Então você poderia criar uma enquete perguntando aos alunos como é que eles foram na prova. Pode ser o seguinte, no primeiro dia de aula você apresentou o plano de ensino para os alunos e pergunta para os alunos, e aí, pessoal, vocês estão animados em relação à disciplina? Então vocês podem utilizar essas enquetes em vários momentos das aulas de vocês. E para criar uma enquete é muito simples. Eu já tenho a seção de enquetes, eu clicaria sobre esse botão criar, depois eu clicaria aqui sobre essa opção pergunta, e aqui eu colocaria, por exemplo, então, por exemplo, enquete sobre a prova bimestral. Vou colocar aqui então resposta de múltipla escolha e eu perguntaria o que vocês acharam da prova, qual o nível de dificuldade da prova, etc. Aí você colocaria as opções aqui, ó. E em seguida, você colocaria sem nota, sem data de entrega, por exemplo, ou você estipularia uma data para o aluno responder essa enquete. Isso aqui seria colocado, por exemplo, dentro do tópico enquetes. Os alunos podem ver o resumo da turma, isso é particular de cada professor, e vocês vão selecionar essa opção aí, caso vocês queiram, ou desabilitar, caso vocês não queiram que os alunos visualizem o resumo da turma. Agora eu vou clicar aqui em perguntar, e essa enquete vai ser inserida aqui dentro da seção de enquetes. Enquete sobre a prova bimestral, o aluno então clicaria aqui e teria a opção de responder essa enquete aqui. Deixa eu mostrar para vocês, através de um exemplo real, como é que eu estou utilizando essa enquete em uma das disciplinas que inclusive eu vou ministrar agora, que eu vou iniciar nessa semana, na semana de publicação desse vídeo. Deixa eu abrir a minha turma aqui para mostrar para vocês. Bom, essa aqui é a minha turma, ó. Inclusive, olha o ambiente, é muito semelhante a tudo que nós fizemos juntos ao longo dessa série. Criei uma sala virtual para essa disciplina, coloquei título, o nome do professor, uma imagem aqui no topo, embaixo eu coloquei a mensagem de boas-vindas, já convidei os meus alunos, e aqui na aba atividades eu tenho, ó, Google Meet, conheça a disciplina, os meus materiais de apoio, atividades avaliativas, notas e enquetes. No primeiro dia de aula, que é a terceira coisa que eu gostaria de estar comentando com vocês nesse vídeo, e já aproveito, comento isso e já mostro como é que as enquetes vão ser úteis para mim. No primeiro dia de aula dessa disciplina, olha o que eu vou fazer. Além de apresentar toda a sala virtual aqui, que eu criei para eles aqui no Google Classroom, onde eu vou passar por cada sessão e vou detalhar cada uma dessas sessões para eles, vai chegar um determinado momento que eu vou falar assim, pessoal, nessa primeira aula de hoje eu gostaria de estar propondo 2 atividades avaliativas para vocês. Aqui, ó, para esse vídeo do YouTube, eu coloquei assim, atividade avaliativa 01 e atividade avaliativa 02. Porém, na minha disciplina, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou apagar essa atividade avaliativa 01 e a atividade avaliativa 02, porque eu estou utilizando essa abordagem aqui, ó, de dashboard de atividades avaliativas, porque dentro desse dashboard que eu estou colocando essas 2 minhas atividades avaliativas aqui.
conforme eu mostrei para vocês ao longo dessa série, tá? Mas para ficar fácil aqui a compreensão, eu coloquei essas duas atividades que estão aqui dentro do dashboard, aqui, ó. Criei então esses dois tópicos aqui. Aí eu vou falar assim, pessoal, essa disciplina, que é uma disciplina que eu vou estar ministrando no terceiro período do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet do IFTM, Campus Uberlândia Centro. E nesse terceiro período, é uma disciplina que está, de certa forma, dando continuidade de uma disciplina do segundo período. Então, no primeiro dia de aula dessa disciplina, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que foram abordados na disciplina no semestre passado. E aí, o que eu vou propor a eles? Eles vão fazer o seguinte, num determinado momento, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, eu vou falar para eles, gente, vamos lá na atividade avaliativa 01. Vou pedir para eles clicarem sobre esse link e quando eles clicarem sobre esse link, eu vou pedir para que eles façam uma revisão de conteúdos que já foram abordados numa disciplina do semestre passado. E qual foi a ferramenta que eu utilizei para fazer essa revisão? Foi o Quizlet. Inclusive, eu já gravei vídeo aqui no canal, vou disponibilizar para vocês um card para que vocês possam conhecer essa ferramenta. Ela é muito interessante e eu gosto muito quando eu quero propor atividades de revisão, tá? Então, o aluno vai clicar aqui e aí depois ele pode clicar sobre essa opção aqui de tela cheia e ele vai ter à disposição dele, deixa eu voltar aqui, ó, ele vai ter à disposição dele uma sequência de cards. E quando ele clica, ó, revisão, deixa eu inverter esses cards, revisão parte 1, ele vai ver sobre o quê? Caixas de diálogo. Aí quando ele passa, aí vai ter lá cada card correspondente, então, a uma parte da disciplina que foi ministrada no semestre passado. São 33 cards. Depois que os alunos, deixa eu fechar isso aqui, depois que os alunos revisaram, eu então criei aqui um formulário para que eles possam, nesse formulário aqui, registrarem a presença deles nessa primeira atividade avaliativa, onde eles vão colocar o nome, número de matrícula, o e-mail dele, e ele vai me falar em relação a cada um desses assuntos, tópicos foram revisados, como é que está o nível de conhecimento deles. Assim que os alunos finalizaram a atividade avaliativa 01 individualmente, eu vou convidar eles a participarem da atividade avaliativa 02, que é uma atividade que vai ser realizada em grupo. Então, o que vai ter nessa atividade avaliativa 02? Em grupo, eles vão discutir os tópicos que foram revisados individualmente na atividade avaliativa 01. Aqui está sem o link, porque esse link vai ser disponibilizado somente durante a aula. E o link para essa atividade vai ser exatamente esse aqui, ó. É um painel onde no título de cada uma dessas colunas aqui corresponde aos tópicos que foram revisados e os alunos, então, aqui, ó, posso aumentar a quantidade de grupos, posso diminuir, posso renomear aqui, tá vendo, ó? Grupo 1, grupo 2. E aqui o que eu fiz foi o seguinte, para cada uma dessas cartinhas aqui eu disponibilizei uma pergunta e uma resposta. E em grupo eles vão ter que discutir cada um desses tópicos. Eu posso, por exemplo, sortear um grupo. Grupo 1, seleciona aí um assunto. Por exemplo, manipuladores de eventos. Qual pontuação você quer? 200. E ao clicar aqui então, eu posso fazer o seguinte, os 3 grupos teriam que responder qual é a finalidade do manipulador on-load. E se eles acertarem, eu posso marcar aqui, aquele grupo que errar eu posso marcar aqui. E os grupos podem, utilizando o chat, por exemplo, do Google Meet, eu posso perguntar, e aí pessoal, qual é a resposta para essa pergunta? E um dos integrantes poderia postar então a resposta ali no chat. E depois que eles tiverem postado, eu posso então clicar aqui e conferir se a resposta deles estão corretas. Depois que eu finalizei então essas duas atividades avaliativas, e detalhe, em cada uma dessas atividades avaliativas, o aluno vai ter a oportunidade de registrar a sua participação em cada uma delas a partir de um formulário individual. A atividade avaliativa 01 tem um formulário e a atividade avaliativa 02 também vai ter um outro formulário para ele registrar a sua participação. Eu já gravei vídeo e disponibilizei aqui no meu canal, no YouTube, de como criar um formulário utilizando o Google Forms. Eu vou disponibilizar os cards aqui para vocês, caso alguém queira aprender a utilizar esse recurso para estar criando formulários no Google Forms. Depois que eu finalizei essas duas atividades avaliativas, agora eu vou disponibilizar para eles, está vendo que está em modo rascunho aqui? Por quê? Porque essa enquete e essa aqui vão ser disponibilizadas somente após a realização de uma dessas atividades avaliativas. Por exemplo, assim que eu finalizei a atividade avaliativa 01 e 02, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos, vou clicar em editar e agora eu vou clicar aqui nessa opção aqui de pergunta. E o que é essa enquete que eu vou lançar para eles? Eu vou perguntar a eles. O nome da enquete é a importância da revisão de conteúdos de JavaScript básico, é a revisão de conteúdo de uma disciplina do semestre passado. Eu quero saber, pessoal,
Quão útil foi a revisão de conteúdos da disciplina de JavaScript básico? Aí eles vão marcar muito útil, útil, indiferente, pouco útil ou não foi nada de útil, tá? Eu só não vou clicar aqui porque ainda essa disciplina não foi ministrada a primeira aula dela. Só vou fazer isso durante a minha aula remota. E aí, depois que eu fiz essa revisão de conteúdo de um semestre passado, eu vou vir aqui agora e agora sim, vou vir aqui no meu plano de ensino e vou abrir o meu plano de ensino e vou detalhá-lo. Qual que é a ementa, quais são os objetivos, qual é o conteúdo programático, as referências, os recursos didático-pedagógicos que eu vou estar utilizando, etc. E vou também fazer um link com o que foi apresentado na revisão do semestre anterior, de uma disciplina do semestre anterior, com o que a gente vai ver nesse plano de ensino. E depois que eu apresentar o plano de ensino, eu vou vir aqui nas enquetes e vou falar, pessoal, faz um favor para mim, vai agora na seção de enquetes, eu vou liberar para vocês uma segunda enquete aí, que é exatamente essa aqui, e vou perguntar a eles assim, enquete sobre o conteúdo programático da disciplina, e aqui está o nome da disciplina. Quão animado você está em aprender os fundamentos dessa disciplina? Muito desanimado, desanimado, neutro, animado ou muito animado? E lanço essa pergunta para que os alunos possam responder. Então as enquetes elas são muito interessantes para serem utilizadas em pontos estratégicos da disciplina de vocês. Vocês que vão escolher o melhor momento para se fazer isso. E para a gente finalizar esse último episódio dessa série, eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas informações sobre essa seção notas aqui. Tá? Se você estiver utilizando aqui, ó, criar algumas dessas opções no Google Classroom para estar criando uma atividade com teste, pergunta, vocês não têm necessidade dessa seção aqui de notas. Pelo menos eu não vejo necessidade. Por quê? Porque as notas dos alunos de vocês vão ser todas colocadas aqui dentro dessa aba notas aqui, no topo que eu estou mostrando para vocês. Porém, no meu caso, eu crio essa seção notas e disponibilizo aqui notas parciais, clicando aqui em criar material aqui, ó, por exemplo, notas parciais da disciplina. Vou colocar isso aqui dentro da seção de notas. Por que que eu faço isso? Deixa eu postar isso aqui. Pelo seguinte, porque no meu caso, eu utilizo essa abordagem de dashboard de atividades avaliativas. Aí eu faço o seguinte, quando eu clico sobre esse link de dashboard de atividades avaliativas, eu tenho uma aba aqui na minha planilha, que são as notas, ó, aqui embaixo, notas consolidadas. Então aqui estão as notas consolidadas, que mostram as notas individuais de cada atividade avaliativa e um somatório delas. E aí o que que eu faço? Eu pego o endereço dessa aba, copio ele, venho aqui nas notas parciais da disciplina, clico em editar e coloco esse link aqui. De tal forma que o meu aluno, ao clicar sobre esse link, ele vai ter acesso àquela aba específica daquela minha planilha, que inclusive eu já mostrei em episódios anteriores para vocês. Bom, então o que eu tinha para compartilhar com vocês nessa série era isso. Eu quis estar trazendo para vocês ao longo desses 10 episódios o básico que eu acredito que você precisa saber para criar salas virtuais no Google Classroom. Tá bom? Quem sabe numa outra oportunidade, talvez numa segunda temporada, eu possa estar compartilhando com vocês alguns recursos mais avançados para o Google Classroom. Desejo a você muito sucesso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!